Bahia e Vasco, quarta-feira, 9 da noite, na Fonte Nova. Como é que o torcedor faz para ver esse jogo, Alan? Bahia e Vasco, 9h30 nessa quarta-feira, é o jogo da Globo gerado pelo Rio de Janeiro. Então, Rio de Janeiro e Bahia com certeza terão essa partida que vai dividir praças com o jogo entre Fortaleza e Palmeiras. Então, a Globo ainda vai divulgar qual estado fica com qual jogo, lembrando o Rio Grande do Sul e a maior parte de Minas Gerais com o Internacional e Atlético Mineiro. Então, boa parte da rede, onde a torcida do Vasco deve ser mais forte, deve acompanhar esse Bahia e Vasco, além do estado da Bahia e do Rio de Janeiro. Se você mora em alguma região, São Paulo, por exemplo, onde a gente vai ver Fortaleza e Palmeiras, ou no Ceará, ou no Rio Grande do Sul, e quer ver Bahia e Vasco, a opção vai ser o Premier, com exclusividade nesses locais, em TV paga ou no streaming pago. Vai ser interessante de a gente acompanhar, porque o Bahia conseguiu uma vitória importante, um triunfo importantíssimo contra a equipe do Cruzeiro, continua ali na espreita do Flamengo, né, 3 pontos atrás e tudo, e o Vasco da Gama viveu a magia que você duvidou, Marinho Saldanha, porque afinal de contas, não só ganhou do São Paulo, como goleou o São Paulo. Aliás, foi uma das cenas, o roteiro, o script desse jogo entre Vasco e São Paulo merece um capítulo à parte. Porque, afinal de contas, 5 mil pessoas no estádio, campanha para não ir ninguém, vaia até no aquecimento, o Maicon, o zagueiro, sendo vaiado a qualquer momento que ele tocasse na bola. São Paulo abre o placar com 10 minutos. Quem, em sã consciência, diria que o Vasco não só viraria o jogo, mas ganharia de 4-1? E o Vasco conseguiu. Agora é um desafio pesado contra o Bahia, jogo que a Globo mostra pelo menos para a Bahia, para o Rio de Janeiro e alguns outros estados, e que o Premier mostra para todo o Brasil. O que esperar em campo desse duelo, Marinho? Tu sabe que todas essas características e peculiaridades que você citou, Alan, me deixam um pouco mais tranquilo, porque se eu errei o resultado, tá? Eu errei a chegada da magia do novo técnico, mas eu errei num jogo totalmente errável, né? Totalmente possível de se errar. Era difícil acreditar que o Vasco, nem o próprio torcedor vascaíno acreditava. Como é que eu daqui de longe iria acreditar? Mas enfim, vamos falar de Bahia e Vasco então. O Bahia, tá? O Gilberto, como eu comentei quando falávamos sobre o jogo do Cruzeiro, ele sofreu essa entrada do Marlon e virou uma preocupação, porque foi uma entrada muito forte por cima da bola. Ele vai ser trabalhado ao longo dos dias para ver se vai ter condições de enfrentar o Vasco. O Arias, que está na Copa América, está fora. O Acevedo está lesionado já há bastante tempo. O Vasco, apesar da goleada, segue em busca de um novo técnico, né? Não vai permanecer com o interino. Uma liderança que surgiu nesses momentos de instabilidade, muito importante para o ambiente do Vasco, foi o Verratti. Tem vídeo dele motivando a galera, dando até uns tapas nos colegas, assim, para acordar o pessoal. Então, o Verratti foi uma liderança que surgiu nesses momentos de necessidade do Vasco. O Ramon Dias, que nós comentávamos no último Onde Assistir, é um dos mais cotados. Até o Pedrinho, presidente do Vasco, defende, quem sabe, a volta do Ramon Dias por conhecer o elenco. A gente sabe que tem aquela questão fora de campo também, né? Que o Vasco, né, tem litígio com o Ramon Dias. Seria uma opção. O Jair e o Paulinho estão lesionados. O Payet e o Praxedes são dúvidas, podem ou não ficar à disposição. A tendência é que não fiquem à disposição para esse jogo contra o Bahia. Olha, Alan, o torcedor do Vasco vai ficar de cara, vai ficar chateado comigo. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não consigo me sentir confortável em apostar no Vasco. Tudo que eu já não vi do Vasco, tudo que eu já vi, sabe, de ruim do Vasco. Então a minha aposta é na vitória do Bahia. Mas uma vitória do Bahia, assim, cheia de gols, um jogo maluco, cheio de peculiaridades. Gol lá, ataque cá. Assim, um jogo bom de ver para quem não torce para nenhum dos dois. Mas eu acho que vence o Bahia. E você? Vou apostar em vitória do Bahia também. Não porque eu desconfie tanto do Vasco assim, mas acho que o trabalho que o Rogério Ceni vem fazendo na equipe baiana hoje é muito mais estável do que era até um mês atrás. Era um time que, mesmo na semifinal da Copa do Nordeste, a gente se decepcionou um pouco, né? Mas, por exemplo, perdeu para o Flamengo um jogo que, perder para o Flamengo no Rio de Janeiro é totalmente perdível mesmo, né? Não tem jeito, é um projeto que está muito mais consolidado, é uma equipe que tem um orçamento gigantesco, mas no geral, pela forma como se comporta, até como se comportou na vitória contra o Cruzeiro, tenho gostado de ver. Então eu vou colocar a vitória do Bahia, mas não por demérito do Vasco, não. Acho que o Vasco pode evoluir daqui para frente, acho que dá para fazer um trabalho melhor, mas o Bahia está numa condição muito melhor. É tipo na Fórmula 1, quando o piloto sai dos boxes com o pneu ainda frio e tem que enfrentar um piloto que está vindo, que já trocou, está com o pneu aquecido e tudo mais. É muito difícil conseguir segurar a posição nessa circunstância.
Por melhor que seja o piloto, né? Por melhor que seja o piloto, tem vezes que não dá. Eu quero saber a tua opinião, você que está nos acompanhando, como eu sempre repito aqui. Deixa o teu comentário, deixa o teu like, se inscreve no canal do All Sport e ativa o sininho de notificações, porque assim o YouTube te informa a cada novo conteúdo, seja ele ao vivo ou seja ele gravado.